Existem lugares no mundo onde a vida simplesmente não deveria existir, e a Mongólia é um deles. Um país enorme, silencioso, onde o vento não dá trégua, o frio parece atravessar o corpo, e a terra nunca promete nada. Aqui, o ambiente não acolhe, ele testa o tempo todo. E, mesmo assim, as pessoas ficaram. Por gerações, os mongóis aprenderam a viver em movimento, seguindo a natureza como se fosse uma regra invisível. Não é tradição, é sobrevivência, porque na Mongólia, parar sempre foi perigoso. Só que agora, até isso está deixando de ser suficiente. O que antes já era difícil, começa a se tornar insustentável. A terra já não responde como antes. O equilíbrio está se quebrando, e um modo de vida inteiro começa a desaparecer, lentamente, sem fazer barulho. Até quando alguém consegue resistir a um lugar que parece lutar contra você todos os dias? Como um dos povos mais resilientes do planeta conseguiu viver aqui por tanto tempo e por que agora tudo começa a mudar? Para entender isso, você precisa primeiro encarar a realidade extrema da Mongólia. A Mongólia está no coração da Ásia, completamente isolada do oceano. Sem acesso ao mar, o país fica cercado por centenas de quilômetros de terra, longe de qualquer influência que poderia trazer um clima mais estável ou úmido. E esse isolamento muda tudo. Sem ventos úmidos do oceano e cercada por montanhas que bloqueiam a chuva, a Mongólia se torna um dos lugares mais secos do planeta. Quando o ar vindo do Pacífico finalmente chega, ele já perdeu praticamente toda a sua umidade. Mas não é só a seca, é o frio. Durante o inverno, massas de ar vindas da Sibéria dominam o país, derrubando as temperaturas para uma média de menos 30 graus Celsius, com mínimas que frequentemente chegam a menos 40. E ainda pior, tudo pode mudar muito rápido. Na Mongólia, a temperatura pode variar até 30 graus em apenas um dia, transformando um clima suportável em uma tempestade congelante em questão de horas. Rios e lagos congelam completamente, às vezes até o fundo, deixando grande parte do território inutilizável durante meses. E quando o verão chega, o cenário vira outro extremo. Temperaturas podem ultrapassar os 30 graus Celsius, mas a chuva continua rara e imprevisível, concentrada em poucos meses do ano. Esse desequilíbrio ajudou a formar o deserto de Gobi, um dos maiores do mundo, frio, árido e em algumas regiões sem chuva por anos. O restante do país não é muito diferente, estepes secas, pouca vegetação e quase nenhuma floresta. E aqui está o ponto mais crítico. Apenas 0,4% do território é arável. Ou seja, mesmo sendo um dos maiores países do mundo, a Mongólia praticamente não consegue sustentar a agricultura em larga escala. Construir cidades, fixar populações e desenvolver uma sociedade tradicional simplesmente não funciona aqui. A terra não permite, ela exige outra forma de vida. Mas se quase nada cresce, o clima é extremo e o território é imprevisível, como alguém consegue viver aqui? Diante de um ambiente tão extremo, a Mongólia nunca desenvolveu cidades densas ou agricultura em larga escala. Ela seguiu outro caminho. Hoje, 99,7% do território do país está praticamente vazio, enquanto cerca de 48% da população vive concentrada em apenas 0,3% da terra, principalmente na capital, Ulaanbaatar. Aqui, sobreviver sempre significou se mover. Ao longo de milhares de anos, os mongóis aprenderam a acompanhar o ritmo da natureza, criando um modo de vida baseado no nomadismo, que ainda existe hoje. Cerca de um terço da população continua vivendo dessa forma. Tudo gira em torno de um elemento, o gado. Como a terra não serve para plantar, ela serve para pastar. Cerca de 65% do território é usado para a criação de animais como cabras, ovelhas e cavalos. Mas esses animais não ficam parados, e as pessoas também não. No inverno, os pastores buscam vales protegidos do frio siberiano. No verão, migram para as estepes abertas em busca de alimento. Esse movimento não é cultural, é sobrevivência. Porque na Mongólia, ficar parado pode ser fatal. Tempestades de inverno podem surgir de repente e destruir tudo. Neve e gelo cobrem a vegetação e o frio extremo mata os rebanhos. E quando os animais morrem, tudo acaba. Entre 2009 e 2010, mais de 8 milhões de animais morreram em poucos meses. Para muitos, isso significou perder absolutamente tudo. Sem gado, não há vida no campo. E então começa um movimento inevitável, a migração.
Sem alternativas, milhares de nômades abandonam as estepes e seguem para Ulaanbaatar, a única grande cidade do país. E isso cria um contraste impressionante, um dos países mais vazios do mundo, com quase metade da população concentrada em um único ponto. Mas a pressão não para por aí. Com a demanda global por Caxemir, muitos pastores trocaram ovelhas por cabras, mais lucrativas, mas muito mais destrutivas para o solo. Cabras arrancam a vegetação pela raiz, degradando o terreno e acelerando a erosão. O resultado é um ciclo inevitável. Menos pasto, mais degradação, menos sobrevivência. E assim, o estilo de vida que sustentou a Mongólia por séculos começa a entrar em colapso. Mas se nem o campo funciona mais e as cidades não conseguem absorver todos, o que está empurrando esse país ainda mais para o limite? Se a Mongólia sempre foi difícil de habitar, hoje está ainda mais. O deserto de Gobi está avançando para o norte, expandindo-se entre 6 a 7 quilômetros por ano, engolindo áreas que antes serviam como pastagem. Para um país que depende do gado, isso muda tudo. Ao mesmo tempo, os eventos climáticos extremos estão aumentando. Antes eram cerca de 20 por ano. Hoje já são aproximadamente 40. Mais eventos significam mais perdas e menos estabilidade. Mas existe um problema ainda mais silencioso: o solo. Grande parte do território é coberto por permafrost, que congela no inverno e descongela no verão. E quando isso acontece, tudo fica instável. Estradas racham, prédios afundam, tubulações se rompem. Construir qualquer infraestrutura se torna caro, difícil e pouco confiável. E o cenário piora. Desde 1940, a temperatura média do país aumentou cerca de 1,8 graus Celsius, acelerando o degelo e tornando o ambiente ainda mais seco. Ou seja, quanto mais o país aquece, mais difícil ele se torna de habitar. E além da natureza, existe a pressão externa. A Mongólia está espremida entre Rússia e China. Hoje, cerca de 98% do combustível vem da Rússia, enquanto 90% das exportações vão para a China. Na prática, isso significa dependência total. Projetos estratégicos cruzam o território não por escolha, mas por necessidade. E isso coloca o país em uma posição delicada, grande, vazio e cercado. No fim, tudo converge para o mesmo ponto: clima extremo, degradação ambiental, infraestrutura instável e dependência externa. A Mongólia não está vazia por acaso, ela está se tornando ainda mais difícil de ocupar. E talvez esse vazio não esteja diminuindo, mas sendo reforçado com o passar do tempo. E se esse tipo de vazio parece estranho, a Mongólia não é a única. Existem outros lugares no mundo que também enfrentam algum tipo de vazio. Países enormes, territórios inteiros, praticamente vazios. E cada um deles revela algo diferente sobre como o planeta realmente funciona. Se você quer explorar esses lugares, essa playlist que está aparecendo agora na sua tela mostra exatamente isso. Muito obrigado por ficar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.